Que alegria! Que alegria imensa começar com você esse projeto lindo chamado Correção do Dia. E no dia de hoje nós vamos corrigir a redação da nossa querida Cleidiana Rios. Cleidiana, um beijo no seu coração, obrigado por ter enviado seu texto. E começando aí a nossa correção do dia aqui, vamos trabalhar esse texto. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, aqui aos bastidores da correção, e eu vou fazer essa correção ao vivo com você, tá? Trazendo aí para você. Se você quiser participar, eu vou explicar para você já já como que a gente vai fazer, tá? Cadê o que estava com a caneta aqui agora? Aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Vamos lá, vamos pegar o texto da Cleidiana, tá? Ela enviou no nosso grupo para a gente poder fazer a correção. Kint, que critério você vai aplicar, né? Então, primeiro a gente vai observar aqui tentar adquirir experiência com teoria como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Gente, essa frase tocou meu coração. Tô brincando, todo dia eu vou trazer uma frase para você, tá? Por que essa frase é importante para você entender, né? Porque o cara tá com um binóculo, com um livro e os pássaros estão atrás dele, tá? Então, se você tenta adquirir experiência no texto, você tem que fazer que nem a Cleidiana, você tem que fazer a redação e enviar. Porque se você não fizer a redação e enviar, vai ser difícil, beleza? Você aprender. Tá tendo obra aqui, então sai um barulho aí de obra, tá? Tentei fazer o melhor aqui no filtro aqui de barulho, etc. Não sei nem se minha voz tá legal, mas é porque tá tendo obra aqui e vai com obra mesmo, tá bom? Então vamos lá, Kint, que critério você vai aplicar aqui? Então, só para passar aqui rapidinho para você, esse tema é o tema 237, tá? Então, esse tema aqui é o tema 238, desculpa, tá enviado lá no grupo. E ele trouxe aqui um tema da Banca IDECAM, né? Então, pegamos aí a Banca IDECAM 2025 para oficial, né? 238, 30 linhas da Banca IDECAM. E o tema dizia o seguinte, o impacto das dietas da moda na saúde da população brasileira. Um texto de 15 a 25 linhas. Então, primeira coisa que eu vou olhar no texto da Cleidiana é se ela está fazendo o quê? Seguindo a recomendação. Então, tudo que ela escreveu da linha 26 para baixo, tudo isso daqui a gente vai cortar. Por quê? Porque a primeira... Luna, eu sei que tá gostoso aí, Luna. Gente, isso aqui é a Luna. Deixa eu apresentar para vocês aqui a Luna. Luna, olha lá, ó. Essa aqui é a Luna. Luna, eu sei que tá gostoso aí, tá quentinho, mas eu já comecei a trabalhar, viu? Fica aqui do lado. Tá bom? Fica aí, tá? Já comecei a trabalhar. Vamos lá. Então, tudo que ela escreveu aí está, o quê? Comprometido. Por quê? Porque ela não seguiu... Ela quer sair? Deixa eu ver se ela quer sair aqui. Peraí, só um minutinho. Tudo ao vivo, viu? Às vezes ela quer sair. Quer sair? Não? Então fica aí. Quer sair não. Então beleza. Tudo que ela escreveu da linha 25 para trás, ela jogou fora. E aí, gente, quando você fizer isso, então primeira dica, escreve aí, que aqui é bate-bola, jogo rápido, tá? Por isso que é a correção do dia. É um vídeo curto, rápido, para você voar na correção. Anota aí, escreve aí. Tudo que você escreveu aqui, ó. Então, você não respeitou. Então, primeira dica, respeitar, respeito. Então, dica do gabaritador, tá? Então, a dica do gabaritador, que a gente vai chamar de DG, o DG, o 01, DG01 é o quê? É respeitar o comando da prova discursiva, o comando da prova, tá? Então, esse trecho aqui é chamado de comando da prova, e o comando era 25 linhas. Kint, ela não respeitou. Qual foi o impacto? Qual é o impacto? Tem vários impactos, mas um impacto é perdeu a coesão. Perdeu a coesão e esse é um impacto. O outro impacto é qual? Não... Tá bom aí o zoom, gente? Tá bom o zoom? Deixa eu ver se o zoom tá bom. 150, deixa eu ver. Acho que tá bom, né? Perdeu o zoom. E o segundo impacto qual que é? Não respeitou a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ou só dissertativo, tá? Eu não sei que prova que você vai fazer. Dissertativo. Tá. Então, Kint, o que é isso? Não tem parágrafo de conclusão. Por quê? Porque tudo que ela fez da linha 26 para baixo
era referente ao parágrafo de introdução, logo ela não fez isso, beleza? Então põe aqui nos comentários o que você aprendeu só sobre isso. Por que, gente, é importante isso? Porque eu quero que você tenha aqui nesse espaço, correção do dia, eu quero que você tenha um estudo ativo. O que é um estudo ativo? Existe o estudo passivo, tá? Que você vai ficar sentadinho aí, assistindo, e depois você vai falar achando que sabe tudo. Caramba, aprendi. Só que na hora que você vai fazer, você começa a perceber que você não aprendeu muito bem. Então, como você está aprendendo com o erro do outro, você tem que ter um momento de ativação desse conhecimento. Então, todo sábio que aprende com o erro do outro, ele escuta o problema, ele vê o problema, entende a causa, ele vê a consequência, entende a causa e ele aplica na vida dele, seja simulando mentalmente, fazendo uma simulação mental, né, um exercício de mentalização, ou seja ele, então, escrevendo, anotando. Geralmente, né, a cultura ela é passada oralmente, né? Antigamente a gente passava oralmente a cultura, hoje a gente passa via vídeo, né? Mas você tem que ter um momento em que você para e você visualiza, você vê, você imagina não fazendo aquilo, entendeu? Então esse é o sábio. O tolo, ele escuta, ele vê a consequência, escuta sobre a causa e vai lá e repete, porque ele acha que com ele vai ser diferente, beleza? Então esse é o tolo. Beleza? Então você já tem um caderninho, estou até procurando o meu aqui, ó. Esse aqui é o meu caderninho, em que eu faço a teoria do sábio. Tá? Esse é o meu caderninho. Aqui eu faço a teoria do sábio. Qual é a teoria do sábio? Eu tenho um edital, que é os critérios de correção, e eu anoto tudo. Eu anoto, tá? Só que eu quero que você, além de você anotar aqui o que você está aprendendo, tá? Que é o seu resumo, o seu negócio, você vai pôr nos comentários, porque isso se chama segunda ativação. Então, a primeira ativação você faz escrevendo, mas às vezes você não pode escrever, né? Porque você deve estar no trabalho, deve estar fazendo alguma coisa, outra coisa. Você, então, anota isso. Essa vai ser a nossa filosofia do curso, tá? Então, sempre eu vou pedir para você, depois que você escrever aqui, você manda para os comentários, tá bom? Ou então o contrário, você escreve aqui e depois vai para os comentários. Por quê? Porque você tem que fazer duas ativações, já que a redação não é sua. A redação dela, da candidata, ela na hora já sentiu o coração dela. Então ela teve uma emoção agora. Ela, meu Deus, eu perdi a nota em estrutura textual só porque eu não respeitei o máximo de linhas, que era 25. Ela agora está chateada com ela. Mas você nem está tendo emoção nenhuma. Então você tem que fazer a ativação ativa do estudo. Beleza? Então, pegou isso daí? Vai ser sempre assim, tá? Eu não vou repetir mais isso. Então vamos lá, próximo passo. Então ela já perdeu o quê? Ela perdeu a estrutura. E aí eu quero te mostrar aqui como que a banca IDECAM, por exemplo, tá? Quinte, isso vale para qualquer banca? Vale. Vale para a banca IDECAM, Consulplan, Sebrasp, IGV, IDECAM, IAE, fala a banca aí. Eu costumo falar, me manda o edital e eu te digo, né, se vale. Né? Vale para qualquer banca, tá? Qualquer banca, principalmente a banca do seu concurso. Beleza? Então, é só você pegar o seu edital. Então, eu estou pegando aqui, por exemplo, essa prova discursiva macroestrutura, tá? No caso aqui, não importa analista executivo, definição. O que importa é isso aqui, ó. Aspectos macros, apresentação. Aspecto 2, legibilidade. Aspecto 3, ordenação das ideias, tá? Aspecto 4, pertinência e conhecimento sobre o tema. E aqui a banca traz uma justificativa. Então, ela dá a nota e traz uma justificativa. Claro que aqui eu vou criticar a banca, obviamente, para quem vai fazer a banca IDECAM, eu vou lançar uma crítica. Qual? Ela colocou nota 3 e a mesma justificativa para todo mundo. Então, por exemplo, em legibilidade, ela colocou assim, ó, o item está comprometido negativamente em todos os critérios, apresentação, legibilidade, ordenação das ideias, visto que não atende ao que se pede, sendo A, não há aplicação da técnica, aí B, não há não sei o que, aí C, aí A. Então, veja que ela traz em legibilidade a mesma coisa que ela trouxe em pertinência a conhecimento sobre o tema. Beleza? Então isso é uma crítica que eu estou fazendo aqui para se você for fazer IDECAM, né? Que concurso IDECAM você vai fazer? Só você pôr nos comentários aqui para que eu possa colocar no meu site, tá bom? E você ter o curso correspondente. Bom, vamos para a fase de recurso? Lá na fase de recurso, ó, área do candidato, recurso, entrei aqui, ó, isso aqui é a cara do site, tá? É desconfigurado assim mesmo, tá? A banca dá uma resposta, por exemplo, ela indeferiu esse recurso aqui. A banca indefere ao recurso, informa que o recurso será indeferido, pois de fato não há inadequação vocabular.
Então, olha só, indefere porque não há inadequação vocabular. Aí você já começa a pensar assim, ué, não vou indeferir porque não há. Então eu vou deferir, não é verdade? Já que não há inadequação vocabular, já que não é errado usar a expressão no momento em que. Já que não é errado. Mas é necessário usar a preposição em antes do pronome que. Mas é necessário na construção da locução. Logo, após a reanálise, foi visto que não há nenhum erro na avaliação inicialmente feita pela banca. Fala, que a gente não entende essa resposta do recurso. Então, a gente também não entendeu não. Olha aqui, a candidata, né, nesse concurso aqui. Prof, a banca é tão desorganizada que me deu os pontos e indeferiu o recurso. Tá aí, né? 29,20, 28,80. Aí você pensa assim, caramba, o que vai acontecer comigo? Não sei. Mas você tá vendo aí o trabalho de um profissional que analisou o recurso, mas ele estava com tanta pressa, ele tinha tanta coisa para fazer, que no final ele acabou fazendo o quê? Isso daí. Gente, como é bem cedinho e eu ainda nem saí para treinar, eu tô tomando meu whey protein. Se você quer uma dica, tá? Você que está estudando para concurso muito, como eu, também estou estudando muito. Proteína, tá bom? Proteína. Começa o seu café da manhã com carne. Começa o seu café da manhã com ovos. Então, em vez de comer 5 pão, coma 10 ovos. Ou então toma um shake de whey protein. Isso é para você, tá? Que está estudando. Não é para você que vai fazer academia. Para você que vai fazer academia, você vai lá e compra uma bomba. Tá bom? Compra uma bomba e toma bomba. Gente, você está me incentivando a... Não. Estou dizendo para você que está estudando para concurso que você precisa de proteína. Proteína animal. Beleza? Então você come carne, ovos, whey protein. Acabou. Se você fizer isso uma semana, você vai acabar com todos os seus problemas mentais. Eu tô cansado mentalmente. Falta de proteína. Você tá comendo menos proteína. Aí, para cada proteína, que você 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato. Você pode fazer isso. Beleza? Mas, gente, a parte da bomba é só brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, vai tomar bomba não, hein? Isso aí é parte de brincadeira. Não me leva a sério nesse ponto. Por quê? Porque os estudos recentes comprovaram justamente isso. Tá bom? Então vamos olhar o critério de correção da banca. Então vamos lá. Para efeito de avaliação da prova discursiva, serão avaliados os seguintes elementos. Então estou pegando um exemplo, tá? Qual é o elemento que ela está avaliando? Aspectos formais e textuais, beleza, muito parecido com a Quadrix, né? Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância. O que mais? Regência, reflexão, paragrafação, estrutura de períodos. Então, grifa aí, paragrafação, paragrafação. Então vamos olhar a paragrafação. O que mais? Lógica na exposição das ideias. Caramba, Quinte, o que é isso? Aspectos textuais. Coerência e lógica na exposição das ideias. Então, quando ela errou a estrutura do texto dissertativo, ela errou o quê? A lógica na exposição das ideias, porque eu desconsiderei a linha 26 em diante, então ela quebrou a lógica da introdução, desenvolvimento e conclusão, então a lógica na exposição das ideias. Ela quebrou a coesão, porque não tem mais o último item, então é como se o texto acabasse na linha 25, e a linha 25 é incompleta. E ela perdeu a coerência, porque não faz sentido da linha 1 a 25 sem o que ela escreveu, por exemplo, no último parágrafo. Só faz sentido pelo último parágrafo. As coisas só fazem sentido no final, não é verdade? Conhece essa frase? As coisas só fazem sentido no final? Então é isso que acontece aqui. Beleza? Então, em aspectos formais e estruturais, que é microestruturais, ela peca. E no aspectos técnicos, vamos olhar? Pertinência das exposições relativas ao tema, a ordem de desenvolvimento. Então ela comprometeu o quê? A ordem de desenvolvimento. Então tá vendo que o nome que eu estou dando na banca IDECAN é o mesmo nome que eu daria em outra banca? Beleza. E ao conteúdo programado proposto. Conteúdo programado proposto depende do conhecimento, beleza? Se é atualidades, então o conteúdo programado proposto é que você desenvolva um tema relacionado à atualidade. Se é de conhecimento específico, como foi o caso que eu mostrei acima, né? Que ela estava falando sobre os 5 porquês, aí é relacionados ao conteúdo lá de, por exemplo, administração, tá bom? Então vamos lá. Então vamos dentro dos aspectos, vamos agora ler o texto da candidata já com o olhar do examinador, por isso que é os bastidores da correção, ok? Combinado? Então não se preocupa com isso. Então vamos lá. Então pega aí a redação dela e vamos lá. O que a gente esperava? O impacto das dietas da moda na saúde da população brasileira. Então isso é o que eu esperava. Se eu esperava isso, então eu tenho que ler exatamente isso, tá? A saúde da população brasileira é impactada negativamente pelas dietas da moda. Então, primeira coisa aqui, ó.
O impacto das dietas da moda. Impactada negativamente. Então, o negativamente é o quê? É a opinião. Opinião, quinte, é com B de bola. Eu sei, gente, que opinião é com P de pato. Opinião. Isso aqui não é o meu negócio. Opinião. Aqui, achei. Pronto. Então, impactadas pelo quê? Pela opinião. Por quê? Porque pode ser positivo para um candidato, negativo para outro. Logo, é o termo que dá opinião. Toda vez que você está diante do termo que dá opinião, você está diante do quê? Você está diante da tese, tá? Então, qual que é a tese da candidata? É que a saúde da população brasileira, então vamos ver se é isso mesmo, da moda na saúde da população brasileira. Então, ó, saúde, na saúde é no local, em mais A é na, em mais A é na, ó, na saúde, população brasileira, né? Algumas pessoas vão chamar de sociedade, população, dietas da moda, beleza, e o impacto delas. Bom, outra coisa importante que você tem que ter, os textos motivadores. Por quê? Porque a opinião dela foi negativa. Mas será que a opinião dela foi negativa porque ela quis ser negativa ou porque os textos motivadores estão caminhando nesse sentido? E aí você então tem que fazer a análise dos textos motivadores. Cada texto motivador, no caso aqui 3, você tem que tirar a ideia principal desse texto motivador, tá? As dietas da moda surgiram em 2021, no século 21 e prometem uma perda de peso drástica, melhora na imagem física e até mesmo melhora na imunidade e outras condições de saúde. No entanto, apesar das promessas instigadoras, esses mesmos não precisam custar sua saúde. Ué, se a dieta custa saúde, então lascou, né, gente? Infelizmente, não há um caminho rápido e fácil para o emagrecimento. O processo de perder peso exige mudança de hábitos de vida, além da alimentação, incluir a prática regular de atividade física, estilo de vida, blá, blá, blá. Os perigos relatados são associados à redução da caloria drástica, consumo de poucos alimentos e a combinação de alimentos não usuais que podem gerar danos à saúde. Então aqui você vê o quê? Que ele está sentando o pau na teoria. Então esse texto tem um viés negativo. Jejum intermitente, dieta da sopa, dieta do suco, dieta da lua, low carb, zero carb, dieta do ovo. Esses regimes da moda que viralizam na internet nem sempre estão embasados em quê? Conhecimento científico. Opa, então agora um texto mais técnico. O outro texto você vê a palavra infelizmente. Então, ou seja, é um texto em que o autor está mais informal, né? Segundo a nutróloga, então não é a opinião do autor. Quem é o autor aqui? Karina Crissando. Não é a opinião dela, é a opinião da nutróloga. O que você acabou de aprender aqui? Você acabou de aprender que quando você faz uma afirmação, no caso, a afirmação nem sempre são embasadas em conhecimentos científicos, ela trouxe a autora, segundo fulana de tal, nutróloga, ó, cargo, função, área do conhecimento, e quem é ela e o que ela diz. O que ela disse nem sempre são embasados em o quê? Em metodologia científica, em conhecimento científico. E aí ela traz, entre aspas, as dietas da moda nem sempre são embasadas em conhecimento científico ou mesmo abordando necessidades especiais com pacientes. Então ela repetiu a fala direta. Por quê? Porque usou aspas, tá? Então se usou aspas, declarou o quê? A Band, especialista ao band.com. Tá ok? Então, aqui você acaba de aprender a fazer o quê? A fazer uma referenciação. Então, ela trouxe o que a autora falou, repetiu a fala direta dela, do jeito que ela disse na TV, no band.com, na verdade é um site, e trouxe. Então, aqui tá, você vai fazer isso? Não, você não precisa fazer citação direta, tá? Mas, segundo a Karina, fez isso no texto dela. Então, o texto é de quem? Da Karina, escrita num blog, no site, trazendo o que um especialista disse, tá ok? Também com viés negativo. Texto 3. Tanto nas redes sociais quanto na vida real, o que não falta são pessoas reclamando que adquiriram maus hábitos de alimentação durante a pandemia do novo coronavírus. Então aqui agora tem um contexto. Qual o contexto? Novo coronavírus, pessoal em casa e adquiriu uma hora. Para reverter o ganho de peso, então o ganho de peso se deu pelo quê? Por ter ficado em casa só comendo. Ansioso, começam a cortar completamente ou quase a ingestão de gordura e carboidrato, segundo receitas encontradas na internet. Mas cuidado, há muitos mitos e verdades sobre dietas muito milagrosas. Muitas delas não sejam feitas corretamente, com supervisão profissional, podem trazer riscos à saúde. Também outro texto com viés negativo. De acordo com a nutróloga, olha só. Então aqui ele manda tomar cuidado, ó, toma cuidado. Qual é a tese? Toma cuidado, ó, mais cuidado. Então aqui tá o quê? Tá o que a gente chamaria de
tese, aquela parte, cuidado. Aí agora ela vai explicar o cuidado. Gente, por que você está fazendo isso? Porque eu estou te ensinando a ler o texto motivador, os textos motivadores, pegar o que há de essencial nesses textos motivadores para formar a sua tese. Pegou isso? Por quê? Porque você é um texto dissertativo, argumentativo. Então tem que ter tese. Ela não falou, mas cuidado, há mitos e verdades. Muitas delas não são corretamente e com supervisão de profissional. Então o que você espera? Que vai tratar sobre mitos e verdades, porque isso daí, né? E depois vai fazer o quê? Vai fazer a supervisão. E por isso trazem risco à saúde. Então vamos lá? De acordo com a nutricionista Marília Vasconcelos. Então quem é Marília Vasconcelos? Nutricionista. Dietas como Dukan, Low Carb e cetogênica que reduzem o consumo de carboidrato. A dieta mediterrânea, o jejum intermitente, no qual a pessoa só pode ingerir água e café sem açúcar em longos períodos sem se alimentar, pode ajudar a conquistar o emagrecimento do dia. Opa, peraí. Pode ajudar a conquistar. Então trouxe o quê? Uma fala positiva da nutricionista. Quem é que escreveu esse texto? Não tem o nome do autor, tem só o site, extra.globo. No entanto, ela alerta que, se feitas da maneira errada, pode provocar o famoso efeito sanfona. Emagrecer assim pode parar de seguir a dieta, engordar rapidamente. Todas essas dietas são eficientes para perder peso, mas para ter efeito duradouro precisa ser o quê? Sempre. Feita sempre. Só que o corpo não pode ficar totalmente sem carboidrato. Por exemplo, então, é ideal que haja uma reeducação alimentar. Então, aqui ela já parte para o milagrosas, não feitas corretamente. Então, tá aqui, desenvolvendo. Outra alerta quanto às dietas é que os padrões alimentares permitidos e proibidos divulgados na internet não servem para todas as pessoas, obviamente, né? A profissional lembra que na hora de montar um cardápio é preciso levar em conta o contexto biológico, econômico e social. Não menos importante é garantir o prazer de comer, pois uma das necessidades vitais do ser humano. Como o texto acaba aqui, mas ele continua, obviamente, né? Você vê que não trabalhou o quê? A supervisão de um profissional. Beleza? E acredito eu que o texto continua para trazer a supervisão do profissional. Então veja que esse texto aqui ele é menos negativo do que os outros. O primeiro senta o pau, o segundo senta o cacete e o terceiro ameniza. Dá certo, mas tem que ser feito com cuidado. Beleza? Então entendeu a lógica dos 3 textos? Entendi. Com base nesses textos, vamos lá para lá. Com base nos textos motivadores, então eu tenho que entender os textos motivadores, então eu posso fazer uma leitura rápida. E no seu conhecimento sobre o tema, agora eu tenho que ativar o meu conhecimento sobre o tema. Agora, o meu conhecimento sobre o tema relacionado ao quê? População brasileira, dietas da moda, saúde e impacto. Beleza? Sobre essas 4 coisas. A saúde da população brasileira, ótimo, já trouxe. É impactada negativamente, uma afirmação, negativamente, está lá, que nem um infelizmente, pelas dietas da moda. Então, aqui ela já começa fazendo o quê? Ela já começa emitindo a opinião. Então, aqui ela já começa a tese. Kit, onde é que está a minha tese? Está aqui, linha 1 e 2. Ela já começou com a tese. Puf. Pronto. Tudo que ela for fazer agora tem que gerar em torno do quê? Do impacto negativo que as dietas da moda trazem à saúde da população brasileira. Beleza? Ela já começou assim. Qual o contexto dela? Nenhum. Então ela já começou emitindo a tese. Você pode começar assim? Pode. Você pode começar também com o contexto. Então coloca aí formas de começar o seu texto. Então uma forma é essa. A outra forma é você trazer o quê? Você trazer o inverso. Primeiro você contextualiza, ambientaliza ou contextualiza e depois você apresenta a tese. Beleza? Então vamos ver. Ou então como ela fez. Beleza? Então tá aí. Então aqui é a tese. Vou deixar aqui marcado, vou dar um print para colocar aqui para você e você ir lá no seu material e colocar assim. Essa é a tese. Então todo o texto que você está lendo, você tem que achar o quê? A tese do autor. Achar a tese do autor é achar a ideia principal. Beleza? Então, achar a tese do autor. Então, como que você pode fazer? Anota aí, 2 formas. Primeiro, você pode começar ambientando, contextualizando. E a segunda forma, você já começa direto com a tese e depois você parte para o restante do seu texto. Depois que você apresenta a tese, não é obrigatório trazer os argumentos. Então, no parágrafo de introdução, anota isso. Isso é importante para você que faz texto dissertativo ou argumentativo. No parágrafo de introdução, você pode começar com a tese. Aliás, no parágrafo de introdução, você não é obrigado a trazer os argumentos que você vai desenvolver. Beleza? Ok? Mas os argumentos que você vai desenvolver precisam estar conectados com a tese. Por isso que a tese é prioridade. Então, você pode contextualizar e a tese. Quem tinha o argumento 1, o argumento 2? Aquele esqueletinho que você aprendeu na internet. Então, cuidado com ele, porque muitos editais já vêm dizendo isso, tá?
Inclusive, lá no grupo do Telegram, eu coloco esses avisos. Aqui, ó, a banca colocando no edital que quem usar modelo, esqueleto, teve até um muito engraçado, né? Redação, não foi miojo o nome, foi pão. Teve um termo lá engraçado que a banca utilizou, que eu até fui olhar, forma de não sei o quê. Depois eu vou lembrar. Depois eu vou olhar as mensagens anteriores. Mas teve um termo assim engraçado, né? Redação. Eu fui até pesquisar o que era aquela tipo de redação. Por que você tem essa falha na memória? Porque eu não anotei no caderno. Cara, se eu tivesse anotado no meu caderno, em vez de mandar. Primeiro anotado no caderno, em vez de mandar no grupo do Telegram, e depois mandado, eu não teria essa falha de memória agora. Entendeu? Então eu aprendi um termo novo, mandei no grupo do Telegram, mas eu não anotei no meu caderninho. Então, eu não fiz o quê? As 2 etapas do estudo ativo. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô tendo esse lapso de memória. Então, o meu lapso de memória é só porque eu não fiz o estudo ativo. Ó, pode olhar aqui que eu não fiz essa anotação. Como eu não fiz a anotação, escrevi, eu aprendi que... Né? Pode ser assim mesmo, né? O que é redação? Redação, pão de alguma coisa, sei lá, o nome lá. Eu não escrevi. Aí, como eu não escrevi, primeiro, eu fui direto pro grupo do Telegram, agora eu tô tentando lembrar uma coisa que eu fiz, mas eu não fiz a primeira ativação. Por isso que são 2 ativações. Então, por exemplo, você anotou no seu caderno aí, né? Que a introdução tem que ter o quê? Contexto, ambiente, tema e tese, tá? Então tem que abordar o tema e tem que trazer a tese. Como é que eu abordo o tema? Contexto e ambientação. Você anotou isso no seu caderno, foi? Foi. Como que ela fez? Ela já começou com a tese. Começou com a tese, beleza. Aí você anotou, não é obrigatório usar o esqueleto de redação que traz os argumentos 1 e os argumentos 2. Não é obrigatório, beleza? Antecipar esses argumentos, tá? Mas eu tenho que ter o quê? Tese. Como que eu sei que tem a tese? Quando tem uma opinião. No caso aqui, a opinião está marcado no negativamente. Você anotou isso no seu caderno, beleza? Agora você precisa o quê? Transcrever isso aqui, ó. Colocar isso nos comentários. Aí você tem 2 ativações. Pronto. A sua memória não falha que nem a minha falhou. Combinado? Então volta aqui. Já tá acabando, tá? Beleza, agora vamos ver como que ela desenvolveu. Então vamos lá. Apesar das promessas no processo, então deixa eu só limpar aqui, né? Apesar das promessas dos resultados, apesar da promessa dos resultados imediatos no processo de emagrecimento, então já anota aí, vírgula. Então, ó, apesar das promessas dos resultados imediatos, apesar de, vírgula, no processo de emagrecimento, vírgula. Então, ó, vírgula aqui, mas não tem a vírgula aqui, ó. Tá vendo? Apesar das promessas dos resultados imediatos no processo de emagrecimento, então faltou a vírgula aqui. Então, aqui ela tem um erro de aspectos microestruturais. Anota aí, erro na linha 2. Essas dietas desencadeiam outros problemas de saúde decorrentes, tá? Restrição do consumo de determinados alimentos por prolongados períodos. Assim, as dietas da moda, ao contrário do que alegam, não promovem o emagrecimento saudável aos que aderem ao seu... Não promovem o emagrecimento saudável a quem? Aos que aderem a seus planos alimentares. Beleza, mas qual que é a tese? A tese está aqui. A saúde da população brasileira impacta negativamente pela dieta da moda. Ponto. Essa é a abordagem do tema, já com a opinião, tá? As dietas da moda, ao contrário do que eu alego, não promovem o emagrecimento saudável aos que aderem aos seus planos alimentares. Bom, não promover o emagrecimento saudável é o quê? É o impacto negativo. Beleza? Então, vamos lá. Quinto, argumento 1. Agora vamos para os argumentos. Ela não tem conclusão. Não tem conclusão. Então, ela só tem o quê? Ela só tem, agora você vai anotar assim, ó. Argumento 1, arg 1, e ela tem ainda sobre os danos, arg 2. Beleza? Quinto, ela tem conclusão? Conclusão. Ela tem conclusão? Não. Não tem conclusão, porque tudo que ela escreveu da linha 26 à linha 30 está fora. Quinto, o arg 2 dela é completo? Não. Por quê? Porque ela perdeu esse pedaço aqui, ó, 26 e 27. Pegou aí? Show de bola? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou verificar se o argumento 1 está alinhado à tese. Beleza? O argumento 1 alinhado à tese.
As dietas à moda, ou seja, aquelas que alegam sem fundamentos científicos, promover o emagrecimento rápido e saudável a qualquer pessoa que aderir aos seus planos alimentares, se tornaram ainda mais populares com o avanço do uso das redes sociais no Brasil. Beleza? Então, aqui o que ela fez? Ela definiu, ou seja, aquelas que alegam. Então, aqui ela está trazendo uma definição de dieta da moda. Ó, aquelas dietas da moda. Ou seja, aí ela vai explicar o que é. Então, até aqui, ó, eu não tenho o quê? Eu não tenho argumento nenhum. Beleza? Então, eu tenho a tese, mas não tenho argumento nenhum. Show? Então, agora ela vai para a parte 2. Parte 2 eu vou pintar de outra cor para você ver que até agora ela só deu a definição. Essa definição está alinhada ao quê? Está alinhada à dieta da moda. Não está alinhada à opinião dela. Qual é a opinião dela? Impacta negativamente. Em busca de corpos mais magros, assim como os expostos nas redes sociais, várias pessoas aderem a soluções rápidas para o emagrecimento fácil proposto por essa dieta. Beleza? Então, até aqui, o segundo período, a mesma coisa. Ó. Primeiro, segundo período, ela está dizendo o quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem um corpinho bonito. Então, até aqui também, o que ela escreveu não está o quê? Não é um argumento para a defesa da tese. Ela está como se ela estivesse introduzindo, iniciando. Vamos lá. Contudo, segundo a nutricionista, que nutricionista? Segundo nutricionista. Segundo nutricionistas. Que nutricionista? Segundo que nutricionista? Então, eu vou pintar de verde porque agora já vem o quê? Contudo, segundo nutricionistas. Geral, genérico. Ela não foi específica. Então, lá no texto motivador fala, nutricionista falando de tal. Você, por acaso, você foi pesquisar o certificado regional CRN da nutricionista que foi citada no texto motivador? Você foi lá pesquisar se ela existe de verdade? Não. Se por acaso, alguma vez na sua vida você já leu uma coisa no jornal e foi pesquisar a fonte? Já leu uma coisa no blog, na internet, foi lá pesquisar o CRM de quem está falando? O CRN, no caso aqui? Não. A banca também não vai pesquisar. Então, você não coloca um argumento genérico. Segundo nutricionistas. Não. Seja específico. Segundo a nutricionista Andrea Uchoa. Existe essa mulher? Andrea Uchoa? Sei lá. Entendeu? Segundo a nutricionista, segundo o nutrólogo. Nutrólogo já é médico, né? O nutrólogo Samuel Quintiliano. Especialista em metabolismo. Pegou? Embora mais magro, cara, eu te desafio a colocar, segundo o nutrólogo Samuel Quintiliano, especialista em metabolismo, na sua redação do concurso e você ser apenado. Por quê? Ele não vai pesquisar se o Samuel Quintiliano é nutrólogo. Se jogar meu nome no Google, vai aparecer que eu sou auditor fiscal. Mas não vai aparecer que eu sou nutrólogo. Eu não sou nutrólogo. Aqui, então eu pode. Tá bom? Embora mais magro, esses indivíduos apresentam sintomas como indisposição física e mental decorrente da desnutrição. Logo, a prescrição de dietas deve considerar as necessidades nutricionais individuais a fim de evitar danos à saúde física e mental. Pera aí, vamos lá. O logo aqui é uma conclusão. O logo aqui, a prescrição de dietas deve considerar o quê? A saúde física e mental. Então, logo aqui, logo aqui, tá vendo? Aqui é uma conclusão. Então, eu tenho um conceito, eu tenho um porquê as pessoas aplicam essa dieta da moda, depois eu tenho a fala de uma nutricionista, né, geral, segundo nutricionistas, embora mais magro, o indivíduo apresenta o quê? Sintomas de indisposição física, e depois eu tenho uma conclusão, a prescrição de dietas deve considerar as necessidades nutricionais individuais. Tá, mas peraí, qual que é a tese dela? A tese dela é o quê? A tese dela é o conceito? A tese dela é o conceito? Não. A tese dela é por que as pessoas fazem isso? Não. A tese dela é a opinião da nutricionista? Também não. A tese dela é a conclusão, a prescrição deve considerar as necessidades nutricionais? Por quê? Opa, peraí. Então, a prescrição deve necessidades nutricionais
Por quê? A fim de evitar danos à saúde. Peraí, mas ela não está falando de impactos negativos? Aí você fala assim, mas Quente, impacto e dano é a mesma coisa. Eu falei, não. Dano é o que acontece. Impacto é o resultado de algo que foi feito. Dano já... o dano no carro é resultante do impacto da batida. A batida causa um impacto. Ou o impacto causa um dano. Ou o impacto causa um benefício. Beleza? Mas dano e impacto não são sinônimos, não são intercambiáveis. Então você está defendendo um impacto negativo e não um dano negativo. Logo, o que você tem que fazer? Você tem que, primeira coisa, trazer o argumento que defenda a sua tese. Qual que é a sua tese? Que a saúde da população e não a dieta do indivíduo. A prescrição da dieta deve considerar o quê? Deve considerar as necessidades nutricionais individuais, mas você não está falando das necessidades do indivíduo, você está falando da saúde da população. Então, necessidades individuais não conversa com saúde da população. Entendeu? Pegou? Eu sei que se você juntar 1 milhão de pessoas, você tem uma população. Mas uma pessoa não forma uma população. Então você não está falando de o que um e outra. 1 milhão de pessoas não representa 286 milhões de brasileiros. Entendeu? O que 1 milhão de pessoas fazem não representa o que a população brasileira faz. Porque a população brasileira é 286 milhões de brasileiros. 1 milhão não é representativo. Tinha que ser o quê? Para ser representativo tem que ter pelo menos 10% de 280 dá 28. 28 milhões de pessoas. Aí sim, 28 milhões de pessoas, eu começo a iniciar o processo de inferência. Que é o quê? Bom, com base em o que faz nas 5 regiões do Brasil, representando dos 10% da população, eu posso inferir o que faz a população brasileira, mas eu não posso também afirmar. Eu posso, com base nos dados de 28 milhões, representando aí os 5 estados, representando aí as 5 regiões, ou os 27 estados, mas a federação, eu posso inferir o que a população faz. Beleza? Então, o indivíduo não é a população. Você está falando da saúde do indivíduo, o impacto na saúde da população ou na saúde do indivíduo? Na saúde do indivíduo. Então, aqui você vê o quê? Que ela não tem o quê? A defesa, que é da linha 8 à linha 18, não está tratando do quê? Não está alinhada a quê? A saúde da população, porque ela está falando de indivíduo, não está alinhada a impacto negativo, que é a opinião dela, porque ela está falando de dano à saúde física e mental do indivíduo, e não da população, e não da saúde do brasileiro. Pegou aí? Então, o que você tem que melhorar no seu texto para a gente ir embora? Você tem que melhorar no seu texto o quê? Esse detalhe. Que detalhe? Então, primeira coisa, você escreveu. Lá na folha de rascunho, você escreveu. O que você escreveu está falando com a saúde? O que você escreveu está alinhado com o tema? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um desalinhamento. Então, aqui, aqui. Vou pegar tudo, tá? Do jeito que eu fiz aqui. Beleza? Gostou? Quem gostou? Então, gente, esse foi o nosso primeiro, tá? Esse é o nosso quadro, né? Vamos falar assim, né? Esse é o nosso quadro Saúde com você. Tô brincando. Essa é a nossa correção do dia, tá? Então, primeira coisa importante aqui, o argumento. Primeira coisa importante. No parágrafo de desenvolvimento, tá? Você vai trazer o quê? O argumento, argumento alinhado ao tema e à tese. Então, ele é alinhado a quê? Ao quê? Ao tema e à tese. A tese, que é a sua opinião.
Então, primeiro, aonde que não está alinhado ao tema? Indivíduo, cadê? Necessidades nutricionais individuais, linha 17 e 18. Então, na L17 e L18, você tem o quê? Um desalinhamento quanto ao tema. E aqui eu vou colocar saúde da população. População. Aí foi tudo que eu expliquei. Brasileira, né? Saúde da população. Então, eu nem tenho um indivíduo, não pode ser... Pegar um indivíduo é pegar um exceção, entendeu? Então, ela está falando do indivíduo, está falando do dano. Segunda coisa, ela trocou dano, então linha 19, né? Linha 18, ela trocou o quê? Ela trocou impacto por dano. Por dano. Então, ela tem que melhorar o quê? Ela tem que ser fiel ao que ele está falando. Se está falando de impacto, é uma coisa. Se está falando de dano, é outra. Então, existe um momento temporal aí, né? O impacto do que eu falo gera um dano ou gera um benefício, tá? Nem todo impacto é negativo, tá? Às vezes você tem um impacto que ele é negativo, às vezes você tem um impacto que ele é positivo, tá? Quando que o impacto é positivo? Quando ele traz benefício. Quando que o impacto é negativo? Quando ele traz prejuízo. Quando ele traz dano. Saúde física e mental do indivíduo, não da população, beleza? E a tese, negativamente. Então ela tinha que defender o quê? A tese. E todo o período, da linha 8 à linha 18, tá falando, não traz o argumento. Então ela não trouxe o argumento para defesa da tese, tá? Por quê? O que ela fez? Ela trouxe o conceito, ela trouxe por que as pessoas fazem a dieta da moda. Nada disso é argumento para impactar negativamente, tá bom? Conceito no argumento. Depois ela trouxe a opinião da nutricionista, opinião da nutricionista no geral, ok? Nutricionistas. Então ela trouxe o quê? Ela trouxe a fundamentação genérica. Os nutricionistas, segundo nutricionistas, beleza? Isso é uma argumentação genérica, tá? Tem que ser específico. Segundo nutricionista Samuel Quintiliano, especialista em metabolismo. Ok, mas essa é a opinião dela, eu te expliquei lá volta o vídeo lá eu explicando, ó, aqui é a Karina, aqui é o que a autora trouxe do que a outra falou. Aí eu até falei sobre diretas e indiretas, citação direta e indireta. Beleza, então, gente, qual é o erro desse parágrafo? O erro desse parágrafo é que ele não tem um argumento em defesa da tese. Beleza? Aprendeu isso? Como é que você faria? Então, agora é o seu exercício ativo. Então, agora você vai fazer o quê? Como você faria? Como você faria, refaria, né? Refazia, né? Como você faria esse parágrafo de desenvolvimento para essa tese. Beleza? O que você vai fazer? Exatamente isso. Você vai pegar a tese dela e agora você vai fazer como você vai fazer, tá bom? E aí você vai enviar, você vai escrever no seu caderno primeiro, no papel de pão, papel higiênico, se estiver no banheiro, e depois você vai colocar aqui nos comentários para eu poder corrigir. Aí eu venho e faço, beleza. Aí eu venho e vou dividir o seu em 3 partes. Em argumento central, em fundamentação, né? No caso aqui ela usou um autor de renome, tá? Ela foi para uma autoridade. Autor de renome, autoridade, fundamentação pela autoridade. Como vai ser o seu quê? Vai ser exemplo, tá? E conclusão alinhada e conclusão do argumento, que é o assim. São essas 3 partes: amarelo, verde e azul. Eu vou pegar exatamente isso daqui e vou colocar embaixo do seu comentário. Então você vai estar lá o seu parágrafo, né, do como você faria para essa tese, e eu vou colocar argumento central é esse, a fundamentação é essa e a conclusão é essa. E tem que estar os 3 alinhados. O argumento tem que estar alinhado à fundamentação, que tem que estar alinhado o quê? O argumento tem que estar alinhado ao tema e à tese.
O fundamento tem que estar alinhado ao argumento, beleza? E a conclusão tem que estar alinhado a tudo, beleza? Tanto é que se você fizer bem feito o 1 e o 2, você nem precisa da conclusão. Show de bola? Então esse é o seu dever de casa. Um beijo no seu coração, espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até o nosso correção do dia. Próximo encontro. Tchau, tchau. Sumiu aquele negocinho que falava com a vinheta. Sumiu a vinheta. Luna, devolve a minha vinheta.